Nessa aula a gente vai ver como criar legenda, tá? É muito fácil. Você vem aqui em File, New Title, tá? O atalho dele é Ctrl T. Você vai ver que é bem simples. Aparece um painelzinho aqui para mim com a medida da minha timeline que eu já havia configurado antes, né? O timecode dela certinho, o aspect ratio dele, você pode deixar do jeito que está. O nome aqui você não precisa se preocupar de mudar, porque depois que a gente fizer a nossa legenda, o arquivo dela vai vir parar aqui, ó, como qualquer arquivo desses aqui que a gente traz, que a gente importa para dentro do programa. Então depois você também pode renomear. Mas se você quiser, você pode dar o nome do seu título aqui. Eu não me incomodaria agora de alterar o nome, porque depois você pode fazer isso aqui no painel do projeto, tá? Então só vou dar um OK, porque ele já está com as configurações que eu escolhi para o projeto. Aí aqui eu posso selecionar essa letra T aqui. A borda externa é referente à imagem, é o limite dela nos monitores de televisão, tá? Então, dependendo do monitor, pode ser que nesse ponto a imagem filmada aí que tiver no seu vídeo, na tua timeline, seja cortada aí. A margem interna é referente aos títulos. Então, dependendo do monitor, se passar, se exceder esse limite aí, pode ser que em alguns monitores não apareça. Então, eu aconselho você a deixar suas legendas entre esse espaço da margem interna, ok? Eu posso fazer duas coisas. Se eu quiser fazer uma caixa de texto, eu clico e arrasto. Então, quando eu for digitar o texto, ó, ele vai ficar dentro dessa minha caixa de texto aqui, tá? Se eu não quero fazer caixa de texto, se eu só quero escrever uma palavra, eu clico, eu seleciono aqui, clico somente uma vez e escrevo o exemplo da fonte que eu estou querendo usar aqui, tá? Da minha tipografia. Então, eu escrevo o meu texto qualquer. Com a ferramenta Selection Tool aqui, eu consigo movimentar para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Se eu chegar aqui bem na quina dele, ó, repare que ele muda o ícone. Ele deixa eu rotacionar ele se eu quiser. Ó. Aí segurando o Shift, lembra que o Shift é uma teclinha mágica, né? Eu consigo deixar exatamente 90 graus, né? Deixar exatamente na vertical, né? Eu consigo também diminuir, se eu seguro o Shift eu mantenho a proporção. Se eu largo o Shift, eu consigo daí distorcer a minha fonte, o que não é muito interessante. Eu consigo aqui tem alguns formatos prontos já aqui embaixo, ó, que eu posso ver e falar, eu gostei desse aqui. Aí eu só venho aqui e mudo o texto se eu quiser, né? Enfim, tem várias fontes aqui, da África, enfim, tem de tudo. Mas você também pode fazer a sua, né? O seu caractere do jeito que você mais gostar. Então você pode vir aqui, clicar aqui em cima, abrir as fontes e já visualizar aqui como que são as fontes e aí escolher uma outra fonte diferente. Ou você pode clicar aqui dentro, ó, deixar selecionado ali e com a setinha do mouse, com a setinha do teclado você vai abaixando um por um, ó, tá? Também é uma dica para ir rapidinho mudando um caractere com outro para ver como é que fica, tá? Aqui você pode mudar a cor dele. Vamos dizer, vou deixar verde. Enfim, você pode colocar aqui a opacidade dele, você pode abaixar. O que eu também não aconselho, porque da mesma forma que um arquivo de vídeo aqui na timeline você consegue abaixar a opacidade dele, ou pelo painel de controle de efeito, a mesma coisa acontece com o título, tá? Então eu não alteraria a opacidade dele aqui. Tem várias frescuras aqui, ó, de você mudar, fazer um degradê, assim, coisas meio inúteis, né? Eu não acho que você vai ficar usando esse tipo de coisa aqui no programa, mas enfim, tá aí. Então tem vários tipos de degradê, eu vou deixar aqui a cor sólida por enquanto, vou deixar ela branco mesmo só para a gente ver. Aqui sombra, você pode adicionar sombra, aqui no fundo tá preto mesmo, não vai aparecer, mas enfim. Várias coisas que você pode fazer na mão aqui, tipo arrastar para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, você consegue fazer também por esse painel aqui do lado, tá? Para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, opacidade, o tamanho dele, ó, distorcer, enfim. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Teria a opção de você, vamos dizer que às vezes você tá aqui, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V, ó, tá? Acabei de copiar ele, agora sim, vou mudar de cor só para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tô com essa outra aqui, ó. Aí esse cara aqui tá por cima do outro, ó. O verde está por cima do branco. Vamos dizer que eu quisesse o contrário. Ou até poderia, porque aqui, tá, não vou nem copiar e colar. Vou fazer como se fosse um outro objeto para você entender o que eu estou querendo explicar. Vamos dizer que vou fazer uma caixinha aqui para legenda, tá?
Eu cliquei aqui e fiz a minha caixinha, como eu poderia fazer com outras formas, aqui círculo e todas essas outras formas. Eu não vou perder tempo com isso aqui, porque isso aqui é ridículo. Isso aqui, você clica, arrasta e vê como é que fica o formato. Ó, tá? Então, não vou perder meu tempo com isso aqui, que isso aqui é muito fácil. Vocês clicam, arrastam, experimentam, não tem erro. O que eu quero mostrar é o seguinte, vamos dizer que eu quero que o meu texto fique na parte da frente aqui. Ó. Ele fique na frente, ele fique antes da minha caixa. Eu poderia selecionar a minha caixa, dar botão direito, Arrange, Send to Back, ou eu poderia simplesmente selecionar o texto que está atrás, dar Ctrl X, que é recortar, e Ctrl V, colar ele aqui na frente. Tá? Seleciono os dois, aí se eu quero alinhar eles, eu posso alinhar por aqui, ó, né? Enfim, ó. Aí eu consigo selecionar eles, deixar aqui e beleza. No caso aqui eu não vou querer deixar com esse fundo verde, eu vou só deixar ele assim mesmo. Uma vez que eu acertei o jeito que eu quero a minha fonte, eu venho aqui e dou um fechar. Aí repare que ele vem para cá. Ó. Aí eu posso renomear. Ó. Renomear. Por isso que eu não renomeei aquela hora lá. Ou posso deixar como Title 1 também, com o número, com a fonte que ele der, com o nome que ele der. Aí eu arrasto ele para minha timeline, como se fosse um arquivo de vídeo normal. Ó. Ele vai rodar em cima do meu clipe de vídeo. Aqui é igualzinho o vídeo. Ó. Eu arrasto ele para deixar mais comprido ou encurtar ele, a duração dele. Posso colocar ele em mais de uma camada. Posso dar Ctrl C, Ctrl V, não tem problema, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V, não tem problema nenhum. Se eu vier aqui e der um duplo clique, eu volto a abrir ele e ele continua editável. Então eu posso mudar aqui o título dele, ó, e aí ele automaticamente já salva na minha timeline, certo? E aqui você tem as mesmas configurações. Você consegue aqui a opacidade dele abaixar um pouco, tá vendo? Você deixa mais como marca d'água, que nem eu fiz aqui. Você pode abaixar essa opacidade aqui pelo painel, certo? Ó, você tem condição de fazer isso daí também pelo painel. Se você deixar aqui sem ser com um arquivo de vídeo embaixo, ó, ele vai ficar no fundo preto mesmo, ó, certo? Aí você consegue aqui normal, ó, movimentar a esquerda, a direita, para cima e para baixo, fazer animação com isso aqui também, ó. Por exemplo, scale e posição aqui e fazer o scale vindo mais, ó, ele vai fazer animação normal, funciona como se fosse um arquivo de vídeo, tá? Não tem erro. Rotacionar, tudo mais. Se você quiser pegar efeitos, ó, blur, vamos dizer, ó, Gaussian blur, vou arrastar para cima dele, ó, posso usar aqui os efeitos também, para aplicar no meu vídeo. Ó. Ele vai fazer, e se tiver por cima de um vídeo, não tem problema, ele vai fazer normal. Ó. Vai começar com blur e vai ficando nítido, certo? Então você pode usar ele normalmente como se fosse um arquivo de vídeo que ele funciona numa boa. Tá? Então cria-se legenda dessa forma, aplica efeito nela dessa forma aqui também, tem vários efeitos. Vocês podem experimentar efeito de luz e de mudar de cor e tudo mais. Aqui eu só estou mostrando o caminho das pedras para que vocês possam depois se virar. Porque eu não vou fazer uma videoaula aqui que vai ficar 10 minutos arrastando, clicando, arrastando. Que isso daí vocês podem fazer em casa com calma. Tá? Aqui eu só estou mostrando como que faz a base e daí em diante você pode seguir em casa sem problema nenhum. É muito simples, clica, arrasta, altera aqui o valor na janela de efeitos para ver o que acontece. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como que a gente salva uma legenda, tá? Então, como que a gente faz backup dela? Então, nesse caso aqui, só tem uma, que é essa aí que se chama renomear, tá? Vamos dizer que eu quisesse fazer uma outra. Eu vou pelo atalho, Ctrl T, ou File New Title. Aqui eu vou escrever qualquer coisa. Vou deixar por enquanto essa fonte mesmo. Vou pôr aqui no canto, aqui em cima, e fechei. Beleza, eu arrastei ele para cá. Tá ótimo. Então, vamos dizer que na minha timeline eu tenho aqui, ó, esse primeiro texto e esse outro texto aqui em cima. Tá ótimo. Se eu selecionar os meus arquivos aqui, ó, que estão nessa janelinha aqui do projeto, se eu apertar Ctrl, eu seleciono eles. Eu podia ter mais arquivos de texto para salvar, tá? Era só fazer mais arquivos. No caso aqui eu fiz dois, só para a gente ganhar tempo. Venho aqui em File, Export Title. E aí eu vou salvar ele dentro de uma pasta aqui que eu escolhi e vou dar o salvar. Tá? Agora, se eu for lá na pasta, você vai ver que tem, ó, o nome do meu arquivo que estava antes, .prtl, que é o arquivo de extensão de legenda do Premiere.
tá? Aí se agora, vamos dizer, eu vier aqui e deletar, então vamos dizer que amanhã depois você vai abrir um projeto novo, só que você quer usar essas mesmas legendas com aquela cor de texto, com aquela tipografia, com aquela fonte, é só você vir para cá e importar para dentro do teu projeto, trazer para sua timeline, que ele vai trazer, ó, normal e editável para você conseguir mudar o que você quiser alterar aqui, tá? Beleza. Agora calcule o seguinte, você vai legendar um filme, tá? Você não vai ficar toda vez, imagina que você vai legendar um filme, um longa-metragem de 2h30. Você não vai ficar toda vez que você abrir aqui, fazer isso aqui, ó. Colocar o seu texto. Aí você vai escolher a fonte. Ah, eu quero Arial, por exemplo. Arial normal. Aí você não vai vir aqui toda vez, imagine cada vez que você tiver que legendar, cada frase do filme, você tiver que fazer isso aqui. Abaixar, escolher aqui a cor da fonte, o tamanho, ó, sombra aqui, ó, agora eu vou pôr um pouquinho, ó, opacidade, colocar mais forte, a distância, enfim. Você não vai fazer isso aqui cada frase do filme. Você vai criar um padrão, que nem eu criei aqui só como exemplo. Aí você vem aqui, ó, templates, tá vendo? Clica aqui em template e você vai clicar aqui nesse íconezinho aqui da flecha aqui em cima, ó. Import file as template. Desculpa, o primeiro aqui, ó. Import current title as template. E aí você vai dar um nome aqui, ó, padrão. Certo? Padrão. Ok. Repare que ele veio parar aqui, ó. User templates, ele veio parar aqui, ó. Padrão. Aí dou um ok. Aí eu fecho ele. Então o que acontece? Se eu vou, vamos dizer que esse aqui é meu filme, tá? Faz de conta que esse aqui é um filme de 3 horas que tem e eu preciso legendar ele, ó. Ele tá gigante aqui na timeline e eu vou legendar ele. Agora que eu criei esse padrão, eu vou lá em File New Title, dou um ok, clico aqui nesse íconezinho aqui da letra T, escolho já aqui, ó, o padrão, que é o nome que eu usei. Você pode colocar em 2 linhas, em 1 linha, porque às vezes quando a fala é muito grande tem que ser em 2 linhas. E aí o que você vai fazer? Você pode ir lá no seu roteiro, dar Ctrl C e Ctrl V aí no texto aqui que você quer colar. Ctrl C, Ctrl V, fechou. Você vai arrastar aqui para a sua timeline e tá ali, ó. Frase número 1, por exemplo. Aí Ctrl T, Enter, clica aqui, dá um OK, Ctrl V. Então, Ctrl V. Aí vai vir, vai colocar aqui e assim por diante, ó. Certo? Ele mantém, ó, o padrão para você e você ganha tempo. Por quê? Se eu vier aqui, fizer aqui, ó, por exemplo, uma base. Faz de conta que essa aqui é a minha base. Certo? Essa aqui é a minha base. Vou pintar de uma outra cor só para diferenciar. Ó, beleza. Eu trouxe aqui o meu arquivo base, ó. Você fala, ah, Miro, mas não dá para fazer assim, ó, Ctrl C, Ctrl V. Opa, Ctrl V. E aí eu só mudo o segundo aqui. Olha só o que acontece. Que é o mesmo arquivo, eu só dei Ctrl C, Ctrl V, né? Se eu vier aqui e mudar, ó, eu mudei nesse e mudei no de trás sem querer também, tá? Então o melhor esquema é criar esse padrão mesmo, que você consegue economizar tempo, tá? Créditos finais, faz o mesmo esquema. File New Title, aí repare que aqui tem esse Row Crawl Options. Se eu clicar aqui, ele aparece aqui, ó, Still ou Row. Eu vou colocar Row. Vou colocar Start of Screen e End of Screen. E vou dar um OK. Aí aqui, vamos dizer que eu vou colocar roteirista fulano de tal, diretor Beltrano, e assim por diante. Eu vou dar Ctrl C e Ctrl V nisso aqui algumas vezes, para a gente ganhar tempo. Vou diminuir o tamanho dessa fonte aqui, font size, vou colocar assim pequenininha. A cor dele eu vou deixar um azul mais escuro. Beleza, alinho no meio aqui e fecho. Agora eu vou trazer, ó, repare que aqui o ícone dele já mudou, ele está com ícone de vídeo, tá? Porque vai ter movimento, ó. Aquele movimento de ir passandinho assim, ó. Ah, mas passa muito rápido, não dá para ler. É só aumentar a duração dele aqui, ó. Ó, vai passando devagarzinho, certo? Aquele start e end screen é isso aqui, ó. Se você diminuir, não tem problema, ele vai começar e terminar de rodar na medida que você decidir aqui a duração dele, tá? Lógico que se ele tiver um espaço muito pequeno, vai passar rápido assim. Se você quiser que ele aumente,
você tem que aumentar aqui, aí ele vai subir mais devagar, tá? Lembrando que isso aqui também está válido a hora que você quiser mudar aqui a escala dele, só que daqui ó, ele vai cortar, ó. Tá vendo? Ó, o topo dele ele vai ali por aqui. Então, não te aconselho, só estou mostrando que dá. Se você quiser pôr mais para a esquerda e mais para a direita, é normal. Aí põe um outro vídeo aqui, o que é normal de fazer, né? Em vídeo na hora dos créditos, por exemplo, diminuir aqui o seu arquivo, colocar, por exemplo, erros de gravação. Tá aqui. E aí o seu texto rodando junto aqui do lado, né? Enfim, é isso aí. Valeu!